Fala aí, rapaziada, tudo certo? Cara, eu queria conversar com vocês sobre um jogador que eu gosto muito, inclusive acompanhando com muita clareza, né, com uma sequência muito grande nos últimos anos aqui do nosso futebol, e que é um atleta que eu considero uma referência na posição, principalmente que atuaram no Campeonato Brasileiro, que é o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro tem uma história muito bonita no nosso futebol, o cara que foi bicampeão brasileiro com o Cruzeiro, que teve uma boa passagem no Coritiba, surgindo, né, para o futebol, ele que é revelado pelo Corinthians, um dos grandes ídolos recentes do Flamengo, tricampeão carioca, bicampeão brasileiro, bicampeão da Libertadores, bicampeão da Supercopa, pode ser bicampeão da Copa do Brasil, inclusive esse ano. Ele marca essa geração recente do Flamengo, de 2018, 2019 para cá. Um atleta capitão da equipe, 34 anos, 6 anos de Flamengo. Então, uma referência realmente histórica aí dessa geração do Clube do Rio de Janeiro. Só que o Everton Ribeiro não vive um bom momento, há muito tempo. Isso tá me preocupando pela forma como o seu jogo, né, como a sua capacidade caiu. Só para ter uma ideia, o Everton não é titular do Flamengo, não inicia uma partida desde o dia 10 de agosto, que foi na eliminação pro Olímpia nas quartas de final da Libertadores, àquela altura na derrota por 3-1. De lá para cá, ele só foi titular nas 7 partidas que o Flamengo teve. E ontem ele teve uma partida muito, mas muito ruim na derrota por 3-0 diante do Atlético Paranaense em casa. É claro que ele acabou entrando depois, né, na segunda etapa. É claro que o Flamengo teve a questão do jogador expulso, né? O Gabigol acabou sendo expulso, isso influencia no desempenho. Claro que o jogo coletivo do Flamengo foi horrível ontem, todos esses fatores influenciam. Mas fato é que individualmente o Everton Ribeiro talvez tenha feito uma das suas piores partidas com a camisa do Flamengo, tá? Foram 11 perdas de posse, teve inclusive aquele pênalti cometido já nos acréscimos do segundo tempo em que o Vitor Bueno converteu. Então, assim, de verdade, há muita gente que vai falar que o Everton já não tá mais aquelas coisas, que é o treinador que está influenciando nesse desempenho do atleta. De verdade eu não consigo cravar, mas assim, se a gente for voltar atrás, geralmente os técnicos estrangeiros que vieram aqui trabalhar no Flamengo acabaram não utilizando o Everton Ribeiro como ele precisa, ou melhor, o Everton não conseguiu ter o mesmo desempenho com alguns desses técnicos estrangeiros. É claro que o Jorge Jesus foi uma exceção, aquela temporada de 2019 foi algo fora do padrão, mas assim, com o Paulo Souza, com o Vitor Pereira, agora com o Sampaoli, com o Domenech, o Everton não conseguiu ter o mesmo desempenho, não conseguiu ser o mesmo protagonista que ele foi, por exemplo, com o Rogério Ceni, com o Jorge Jesus, que a gente já citou, em alguns momentos, em alguns lampejos com o Renato Gaúcho, e principalmente com o Dorival Júnior, né? Na última temporada, inclusive o Dorival, que assumiu no meio do ano, conseguiu fazer o Flamengo campeão da Libertadores, né? Então foi uma equipe da Copa do Brasil também. Então o Dorival conseguiu, de certa forma, encaixar a equipe num curto período de tempo. E o Everton foi peça importante, né? Adaptado, jogando num losango no meio campo, fechando um pouquinho mais por dentro, né? Ele que geralmente atua aberto pelo lado direito. E assim, a gente sabe como ele foi de fato um protagonista. Deu assistência para o gol do Gabigol na final da Libertadores contra o Atlético Paranaense. Eu sempre bati muito na tecla que dos pontos corridos, acho que o Everton Ribeiro é o meia mais consistente do Campeonato Brasileiro, tá? Que mais teve uma sequência atuando bem. Se não é um dos, com certeza. Pelo que ele fez no Cruzeiro, pelo que ele já fez várias e várias vezes no Flamengo. Só que hoje o Everton Ribeiro de 2023, nas mãos do Sampaoli, é algo irreconhecível. De verdade, eu não consigo reconhecer o Everton em campo, porque
ele erra passes bobos, ele não consegue progredir, ele não consegue de fato ser o que ele muitas vezes foi no Flamengo, o que o fez se tornar um ídolo. E ele de fato está comprometendo, não à toa, hoje ele é o reserva do Flamengo, reserva de Cebolinha, reserva de Vitor Hugo, reserva de Gerson, reserva de Gabigol atuando aberto, enfim, ele acaba sendo reserva de praticamente todos do meio para frente e vira uma terceira, uma quarta, uma quinta opção, reserva inclusive do Luiz Araújo, que tinha se machucado recentemente. Então, cara, eu não sei de verdade, eu acho que, claro, a questão do treinador influencia, a forma como o treinador te dá uma certa confiança, como ele quer que você atue, as ações que ele quer que você faça, né? O teu posicionamento, isso, sem dúvida alguma, acaba influenciando. Mas assim, é algo recorrente, né? A grande maioria dos técnicos estrangeiros que vêm atuar, que vêm trabalhar aqui no Flamengo, acabam sacando o Everton Ribeiro. Você se lembra com o Paulo Souza? Paulo Souza queria utilizar o Everton de ala, né? Então, de Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro, junto com o Pedro, o Everton Ribeiro é sempre o primeiro a sair do time titular. Sempre, sempre, sempre. Um cara que, bom, já falei que correspondeu muitas das vezes, né? Então, é claro que o treinador influencia, mas, cara, eu imagino que não seja apenas uma coincidência todos os técnicos estrangeiros virem aqui trabalhar no Flamengo e o Everton Ribeiro não corresponder, tá? Então é muito complicado. Espero de verdade que o atleta consiga retomar o seu bom futebol, porque ele não só é peça importante para esse Flamengo, mas para o nosso campeonato. A gente sabe da qualidade que ele tem, é um meia que pode atuar aberto, inclusive prefere atuar aberto pelo lado direito, já jogou como 10, já jogou como um ponta de fato, também pelo lado direito. Nas mãos do Dorival foi quase um meio campista mesmo, quase que um segundo volante. Então assim, espero que ele consiga recuperar o seu futebol, mas assim como o Flamengo do São Paulo, o Flamengo de 2023, ó, tá muito abaixo e tá comprometendo, os resultados estão aí. Beleza, rapaziada? Quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado pela audiência, não esqueça de ajudar esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.